Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso projeto, o Evangelho em Nós, trazendo reflexões capítulo por capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não assistiu ao vídeo do primeiro capítulo, estaremos deixando ele aqui nesse link. Assistam, compartilhe com os amigos. Esperamos profundamente lá dos nossos corações, do fundinho dos nossos corações, que esses vídeos possam te ajudar a refletir, fazer uma autoanálise e buscarmos cada vez mais construções mais belas de nós mesmos. Portanto, no vídeo de hoje estaremos dando continuidade a esse projeto, comentando então o capítulo 2 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Todos juntos? Assim como todos os capítulos, esse capítulo é inspirado em uma passagem evangélica, especificadamente no Evangelho de João. Vamos aqui ler os trechos que inspiraram então o título desse capítulo e iniciaram então as nossas reflexões. Olha que interessante. João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Diz para nós o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Vamos comentar juntos essa passagem? Vamos aprofundar e ver as nuances que aqui estão e as reflexões que podemos fazer para a nossa própria vida. Aqui já é interessante nós já pontuarmos o contexto histórico. Pilatos, o imperador, um dos chefes ali, que viam em Jesus uma ameaça. Jesus cativava as pessoas e era tido pelos seus seguidores como rei, como salvador, como Messias. E isso representava uma ameaça, então, àqueles que estavam no poder. E aqui representa o momento inicial do julgamento de Jesus. Quando Pilatos chega, então, aí ele faz, então, o seu julgamento. Porque Pilatos, o imperador, avaliaria se ele realmente deveria ou não ser condenado. E essa pergunta é uma pergunta chave em que ele questiona: És, o rei dos judeus? Vamos aqui destrinchar a resposta de Jesus, porque é muito curioso. Quando questionado: é o rei dos judeus? A resposta: meu reino não é deste mundo. É como se Jesus tivesse pegado essa pergunta de Pilatos e fragmentado ela em duas. Porque, olha que profundo isso. Pilatos, na sua superficialidade, queria uma resposta de sim ou não, provavelmente. És o rei dos judeus? E Jesus, sendo muito sábio, sabendo da importância dessa pergunta e da possibilidade ali de então deixar um ensinamento profundo, ele responde: meu reino não é deste mundo. É como se ele estivesse dizendo para nós o seguinte: sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Concordam? Porque se ele fala meu reinado, entende? Meu reino não é deste mundo, então ele afirma que uma parte da pergunta é rei. E mais curioso de tudo é que Pilatos questiona ele ainda: És, pois, rei? E a resposta de Jesus: se tu o dizes, sou rei. Então é muito interessante pensarmos o seguinte: a resposta dada pelo nosso mestre confirma a ideia de que ele era um rei. Mas dos judeus, não. E o que seria a representação desse rei dos judeus? De uma classe, de um povo que aqui está na terra. Em outras palavras, de algo material. De uma sociedade composta por seres humanos presentes numa vida terrena. E ele fala: meu reino não é deste mundo, dos judeus, dos hebreus, não é deste mundo. E é interessante pensarmos nisso, nessa separação. E algo que já havia sido preparado muito antes da vinda de Jesus, com Sócrates, com Platão, dessa ideia de que há dois reinos, né? Platão falava muito disso, o mundo das ideias
e o mundo manifestado. Então a ideia, né, do mundo espiritual, o mundo material, essa sempre oposição que sempre teve presente em várias tradições. Sejam elas cristãs, sejam elas hinduístas, sejam elas budistas, sejam elas o que forem, sempre estão nos trazendo essa dualidade entre uma natureza muito sutil e uma natureza muito grosseira, né? E convém a nós fazermos uma reflexão. Quando nós viramos e falamos assim, fulano é o rei da música, é o rei da literatura. O que estamos querendo dizer com isso? Geralmente, quando falamos isso, é porque provavelmente essa pessoa já não está mais viva. Sim ou não? Quando falamos assim, o rei da música. Hoje, por exemplo, temos o Michael Jackson como um exemplo, o rei do pop. Enfim, isso diverge muito das opiniões. Mas o ponto-chave é, grande parte desse reinado, ele foi consolidado pós-morte. A pessoa não estava mais viva. Então, mesmo após a morte do veículo físico, ainda continua inspirando, ainda continua influenciando. E agora a reflexão chave. Quem é o maior rei que já pisou aqui na Terra? Pessoal, vamos refletir. Não há um ser humano, independentemente da crença do sistema religioso, que não conheça Jesus de Nazaré. E até hoje ele influencia as nossas personalidades, a nossa moralidade e assim por diante. Entende da profundidade disso? Então é muito interessante que quando nós pensamos numa realeza terrestre, ou seja, um rei de um povo, um rei de um castelo, essa realeza ela se desfaz. Por quê? A natureza, ela é totalmente, a todo tempo, né? Ela está se modificando. Então, esses títulos, eles são temporários. Agora, quando nós pensamos em uma realeza moral, ou seja, quando nós pensamos naquele que conquista através do exemplo, através das suas ações, das suas falas, essa realeza ela se perpetua por muitos e muitos e muitos tempos, porque ela modifica, porque ela acrescenta, porque ela promove evolução. Então é muito interessante nós pensarmos aqui já entre uma realeza terrestre e uma realeza moral. A terrestre ela é perecível, assim como todas as coisas que compõem a Terra. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui nós temos uma mutabilidade, aqui nós temos uma variabilidade, as coisas estão sempre se reorganizando aqui. E aqui, nesse ponto difícil de ser acessado quando estamos apegados demais ao campo material, mas todos nós contemos esse ponto sutil dentro de nós, que é o espiritual, que é onde está a nossa verdadeira essência. E que nada mais, nada menos, a vida ela serve como um meio para que, através do contraste, a gente consiga identificar esse ponto. A gente consiga perceber que, gente, as coisas ao meu redor estão mudando, o meu cabelo está caindo, as coisas estão passando, o tempo está passando, mas há algo dentro de mim que permanece. Há uma centelha dentro de mim que permanece. Quantas vezes nós trabalhamos a favor dessa centelha? Quantas vezes nós tiramos um momento para realmente identificar esse reinado que existe dentro de nós? Dessa centelha que está a todo momento querendo vir então à tona. Então aqui a nós é muito interessante pensarmos. Rei dos judeus? Resposta. Meu reino não é deste mundo. Confirmando então a ideia de que ele era rei, servia de exemplo, mas não um rei material, não um rei de um povo, de algo perecível, mas de algo eterno, imutável. E como é sábio Jesus na sua resposta. Pilatos esperava um sim ou um não, e ele devolve com uma resposta muito mais profunda. Então, é muito interessante nós observarmos esses detalhes, né? E não tem como nós falarmos desse reinado que Jesus, então, comenta conosco, sem falarmos de vida futura. E é muito interessante nós pensarmos o seguinte, grande parte de todas as questões morais, e só lembrando, né, moral da nossa conduta, né, grande parte das questões morais hoje, elas não teriam base se nós não pensássemos em vida futura. O que eu quero dizer com isso? Você trata as pessoas bem por conta de quê?
Ah, porque eu tenho que tratar, mas eu não sei mais o que e tudo mais e tudo. Se alguém chegasse para nós e provássemos que não existe nada após a morte, que morreu, acabou tudo, apesar de algo dentro de nós gritar e falar que isso é uma baita de uma mentira, mas tudo bem, será que nós estaremos fazendo o que nós fazemos hoje? Falar sobre vida futura é dar base à moralidade. É entendermos que aquilo que nós fazemos terão efeitos. É entendermos que nada acontece a alguém que não seja próprio dele mesmo. Que a vida existe uma lei de causa e efeito que nos rege e que nos organiza e que nos educa e que nos evolui. Então é muito importante pensarmos sobre. Se não existisse vida futura, imagine a ideia da moralidade como ela seria. E tem uma passagem que eu gosto muito de um outro imperador romano chamado Marco Aurélio, em que, questionado justamente pelos seus súditos sobre isso, porque Marco Aurélio teve um destaque dentro do Império Romano por ser um imperador que buscava muito o desenvolvimento das virtudes, muito a autocorreção, a busca do desenvolvimento de uma moral, enfim. E uma vez ele foi questionado pelos seus súditos: Marco Aurélio, você se priva tanto, você se policia tanto, você se educa tanto. Você já parou para pensar se você morrer e acabar tudo e todo esse esforço que você está tendo não servir para nada? Você já parou para pensar nisso? E você se cobra tanto, você faz essas coisas e tudo mais. Meu Deus! Vocês sabem qual foi a resposta que Marco Aurélio deu a esses súditos? Ele virou e disse: Bom, o questionamento de vocês é interessante e é plausível, mas vamos aqui considerar duas hipóteses, trabalhando com a lógica. Fantástico. Vamos considerar aqui duas hipóteses. A primeira, vamos considerar que o que vocês estão dizendo é verdadeiro. Morreu, acabou tudo. Não sobra mais nada. Então, se morreu, acabou tudo, então a única oportunidade que eu vou ter de chegar ao ápice da condição humana é nessa vida. Ou seja, de ser um ser humano digno, de ser um ser humano honesto, de ter amor. Ou seja, de chegar ao ápice. Se só tenho isso daqui, então é a única oportunidade que eu vou ter. Mas, se vocês estiverem equivocados e existir algo depois, eu tenho certeza que essas são as coisas que prevalecerão comigo e eu levarei então. Ou seja, nas duas situações, mesmo que não exista ou exista, chegamos à conclusão que é válido conquistar essas virtudes, que é válido corrigir a si mesmo. Porque se não existir nada, é a única oportunidade então de eu ser tudo. Mas se existir, elas darão base para ser quem eu realmente sou e me conectarão com a minha verdadeira essência. Muito interessante essa passagem. E convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Do que nós temos feito, de qual realeza temos nos conectado, se nós realmente buscamos desenvolver a nossa moral pela uma pressão, pela uma coerção. Ah, eu preciso ser bom porque se eu não for bom vai acontecer isso. Ou nós buscamos isso justamente tentando nos conectar com essa sutileza, com essa essência. De novo, aquele que está apegado ao campo material, às coisas terrestres, dificilmente enxergará a vida espiritual, a sua verdadeira essência. Nós vemos aquilo que nós temos a capacidade de ver. Quer ver um exemplo muito simples? Quantas vezes você todos os dias fazia o mesmo trajeto, para ir para o trabalho, para a academia, para qualquer lugar. E um dia você fala, gente, sempre teve esse lugar aqui? Sempre teve essa árvore, sempre teve essa loja, sempre... Gente, eu passo aqui anos. É uma questão que dá uma baita reflexão. Sempre esteve lá, a gente sempre passava, sempre passava, sempre passava. Mas o que acontecia? A gente não enxergava. Né? Então, convém a nós pensarmos um pouquinho sobre. Dando continuidade, todos os seres humanos devem então mirar na vida futura. E quando a gente pensa na vida futura, sobre tentar entender esse mistério que é Deus, é importante que através dessas reflexões, as respostas para as anomalias e para que possamos entender a justiça divina, elas desencadeiam disso. Porque se considerarmos essa vida como uma única, se considerarmos que não há nada, ou seja, que não há um futuro,
Como explicar as tremendas injustiças que temos? Como explicar, por exemplo, eu que nasci com a capacidade de ter um tempo, uma dedicação para poder conversar com vocês, fazermos esses vídeos, refletirmos, e uma outra pessoa do outro lado do mundo que tem talvez as mesmas habilidades do que eu, talvez melhores, os mesmos talentos ou melhores, e a preocupação dela é qual é a comida que ela vai então ter hoje? Entende? Aonde que ela vai dormir? É importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita e veja como nós podemos então agir a favor do bem e mudarmos essas situações. Tem um discurso, depois vocês procurem, eu acho ele sensacional, da Angelina Jolie quando ela é premiada. E ela justamente questiona isso. Ela fala, olha, no meu trabalho voluntário, eu tenho viajado o mundo e eu não consigo responder a pergunta de por que que uma mulher com os mesmos talentos do que eu, as mesmas habilidades do que eu, ela poderia estar ganhando esse prêmio que aqui eu estou ganhando, e até ganharia, mas a preocupação dela é o que que as crianças dela vão comer, se elas estarão seguras, e temos as mesmas habilidades. Então, isso é muito interessante, que a gente pare, que a gente pense, porque a ausência de futuro, a ausência de continuidade, desmorona por completo a base do que seria algo justo. Vocês não concordam? Dando sequência, então, para que a gente fale então de futuro, é importante que a gente fale de morte e vida. Para que a gente entenda que o processo de morte nada mais, nada menos do que a vida. Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso? Para que possamos entender sobre a morte, nós precisamos entender sobre a vida. Lembra do contraste? Que para que possamos entender a morte, precisamos viver. E para que então possamos entender a vida, precisamos morrer. Isso é importante. A vida ela é dual, ela se organiza na oposição para que então a nossa consciência vá se expandindo. E tem um poeta que eu gosto muito chamado Khalil Gibran, em que ele tem uma frase sensacional que diz: vida e morte são a mesma coisa, assim como o rio e o mar. Olha que interessante isso. Vida e morte são a mesma coisa, assim como o rio e o mar. Ou seja, é água. Uma hora mais salgada, menos salgada, mas tudo é uma coisa só. Tem uma analogia, que é a analogia do golfinho, também muito interessante. O golfinho, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? E a pessoa, por exemplo, que enxerga somente o ar, o golfinho apareceu, agora sumiu, apareceu, sumiu, apareceu. Quando ele estivesse no ar, então, vivo. Quando estivesse na água, ele, morreu. Agora, uma pessoa, por exemplo, que consegue enxergar os dois planos, ela veria que o golfinho sempre esteve ali, ora no ar, ora na água. Uma pessoa, por exemplo, que está pegada demais na matéria, vê uma pessoa no caixão, fala, morreu, realmente foi embora. Claro, porque ela vê só isso daqui, é só a realeza, entre aspas, material. Agora, alguém que está conectado nos dois pontos, realmente, na sutileza, fala, não, é uma passagem, uma transferência. E quantas tradições já, nos falam que o corpo é a prisão da nossa alma. Que quando nós, então, morremos, nada mais ou menos que um processo de libertação, de voltarmos para onde nós viemos, das nossas origens, daquele plano mais sutil. Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões. Que a gente pare e pense um pouquinho a respeito da questão dessa continuidade, do que vem a ser a morte. Nós deveríamos, a todos os dias, meditarmos um pouquinho sobre a morte. Nossa, João Vitor, isso é mórbido. Não é necessário. Porque quando nós colocamos na nossa cabeça que nós somos seres mortais e nós vamos morrer em breve, nós passamos a valorizar os nossos dias cada vez mais. Observe, aquele ser humano que ele tem a certeza que ele vai morrer e que ele reflete sobre isso, ele vive mais o presente. Ele valoriza mais as suas amizades, ele valoriza mais os momentos que ele tem. Por quê? Porque ele sabe que aquilo é passageiro. E se é passageiro, vai passar por ele não vai passar por ele sem aprender algo, sem acrescentar algo, e assim por diante. Convém a nós refletirmos um pouco. Então, já caminhando aí para o ápice, para a nossa finalização,
é importante que a gente reflita que tudo isso que nós estamos comentando são pontos de vista. E esses pontos de vista, eles têm um impacto, uma influência tremenda na nossa vida. Vou dizer aqui uma coisa muito importante. Atenção! Se nós soubéssemos o poder que as nossas crenças têm sobre nossas vidas, nós estaríamos a todo momento refletindo sobre elas. Vou repetir. Se nós soubéssemos o poder que as nossas crenças têm sobre nós, estaríamos a todo momento revisando uma por uma. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca em uma das crenças que é a respeito da crença da vida futura. Que aquele que tem a certeza da vida futura, que tem fé na vida futura, isso acaba tendo um impacto na sua vida tremendo. E aquele que não tem, também tem um impacto muito pesado. Vamos discutir aqui, destrinchar isso de uma maneira mais profunda. Olha que interessante. A ideia que se faça da vida futura proporciona fé. Isso é fato. A fé, ela se constrói a partir do momento em que nós raciocinamos, a partir do momento em que nós observamos, a partir do momento em que nós ouvimos a voz daquele silêncio que é dentro de nós. É tudo uma construção que ela vai se lapidando. Aquele que é racional demais, ele falha. Aquele que é intuitivo demais também falha. É necessário sempre a construção harmônica de todos, observando, ouvindo, construindo, evoluindo, dia após dia. E ela muda completamente a maneira como encaramos a vida terrestre, a morte, as preocupações. Por quê? A partir do momento em que nós consideramos que há algo, a vida terrena ela passa a ser uma passagem em uma parte dentre várias. A morte ela passa a ser uma transição. As preocupações terrenas que podem nos tirar horas de sonos, elas são tidas como desafios. E é interessante pensarmos, eu sempre gosto de falar sobre isso. Reflita sobre todas as dificuldades que você já venceu na vida. E a gente vai ver que nenhuma durou para sempre. Realmente tudo passa, as dificuldades são passageiras, as comorbidades são passageiras, mas há algo dentro de nós que permanece. Há algo dentro de nós que se fortalece com elas, que se expande, que cresce. Se todo acontecimento da nossa vida aumentar a nossa capacidade de amar, já valeu muito a pena. Né? E duvidar dessa vida futura, questionar, não é um problema, mas não acreditar acaba fazendo com que nós foquemos todas as nossas fichas na vida presente. É como se nós fôssemos, isso é até um exemplo do próprio Evangelho, a criança e seus brinquedos. A criança que não tem outras preocupações a não ser seus brinquedos, quando alguém tira o brinquedo dela, quando aquele brinquedo estraga, quando aquele brinquedo some, meu Deus do céu, vira um pampeiro. E chora, e esperneia, e birra. Quantas vezes nós estamos sendo a criança com os nossos brinquedos terrenos? Convém a nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Porque, de novo, aquele que não enxerga nada mais além do que os seus brinquedos, é óbvio, tirou deles, meu Deus do céu. Aquele que não enxerga nada além do seu emprego, quando o seu emprego é tirado, meu Deus. Aquele que não enxerga nada além dos seus relacionamentos, quando os seus relacionamentos são tirados, meu Deus. Aquele que não enxerga nada além dos seus títulos, e quando esses títulos vão embora, meu Deus. Ou seja, devemos tirar o momento e pensarmos um pouquinho, meditarmos sobre a vida futura. Porque a dúvida sobre a vida futura faz com que nós foquemos demais na vida presente. E isso, sem sombra de dúvida, faz com que os instantes sejam torturadores. Que qualquer acontecimento aqui, nesse momento, por mais passageiro que seja, ele acaba assumindo proporções enormes e a vida acaba se tornando um peso. Ao invés de termos essa experiência como sendo um momento para nos tornarmos melhores, para nos certificarmos de que estamos sendo fator de soma, para verificarmos que os nossos defeitos estão morrendo antes de nós. Se verificarmos essas situações, a vida vale a pena. Senão, ela se torna um peso e acaba sendo extremamente difícil. Então, a nós convém a seguinte reflexão. A vida, para mim, ela tem tido leveza ou ela tem se tornado um peso? E o que o Evangelho nos convida a refletir é que tudo isso é, em grande parte, influenciado pelos pontos de vista que temos. Mas uma frase que eu gosto muito, atribuída a Francisco Cândido Xavier, diz:
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, nós podemos mudar as nossas perspectivas, nós podemos mudar os nossos pontos de vista. E não é assim, ontem eu acreditava que não tinha nada, agora hoje eu já acredito que tenho. Cadê os efeitos? Não funciona assim. A mudança de crença não é mudar apenas o pensamento. A crença, ela envolve pensamento, ela envolve palavra, ela envolve ação. Então não adianta nada falar, não, eu acredito em vida futura, mas quando acontece um primeiro desastre na minha vida, eu já falo, meu Deus do céu. Opa, não. Nós devemos praticar a nossa resiliência, a nossa persistência. Ou seja, a prática em si, ela envolve vários setores de nossa vida. E isso requer esforço e requer comprometimento. Pode ser que quando alguém chegue e debata sobre essa questão da vida futura, comente o seguinte, então, se essa daqui é uma de várias, então eu não vou dar valor nessa. Porque se eu vou ter várias mesas, é muito comum até nós espíritas falarmos, não, então eu vou deixar para evoluir na próxima encarnação. Essa daqui eu vou ficar do jeito que eu tô e tudo mais. Bom, quem brinca, mesmo que brincando, né, ou coloque isso como um argumento, não entende realmente o papel dessa vida. O que eu quero dizer com isso? É muito importante que nós entendamos sobre a lei da conservação e a lei do progresso. Nós devemos buscar, sim, o bem-estar, pessoal. Nós devemos, sim, buscar desenvolvermos a nós. Nós devemos, a todo momento, buscar a nossa melhoria. E isso é importante. Há algo dentro de nós que pede essas coisas, que pedem que nós evoluamos. Então, esse desejo de bem-estar, ele acaba forçando realmente o ser humano a progredir, a evoluir, a conservar o seu corpo, a sua casa, os seus entes queridos. Isso é muito importante. Falarmos assim, não, aquele que acredita em vida futura, ele acaba automaticamente por desprezar essa vida. Não, não é isso. Uma coisa que cabe a nós aqui destacarmos é o seguinte, não é ruim conquistar os bens materiais. Mas é muito ruim quando os bens materiais nos conquistam. É diferente. Então, de novo, não é ruim conquistar esses bens, mas é ruim quando esses bens nos conquistam. Quando eles nos dominam, quando nós nos tornamos escravos dele. Aquela ideia da posse. Isso aqui é meu. Opa, se alguém tirar de mim, meu Deus do céu. Entendem? Então, é muito importante que a gente entenda que a vida, os nossos títulos, o nosso emprego, todos são meios, passagens para que nós possamos servir a vida, servir a Deus, servir ao próximo. E não que essas coisas acabam nos agonizando ali, nos prendendo e nos amarrando. Não, eu vou ser feliz se eu tiver essa casa assim, se eu tiver um carro assim, se eu viajar assim. Tudo isso são meios. João Vitor, então você está falando para eu não investir, então, por exemplo, na casa. Não, deve investir. Você deve investir numa casa, você deve investir num carro, mas a questão é, construiu a casa dos sonhos. Essa casa promove a elevação do teu espírito? Essa casa, quando as pessoas vão até ela, elas saem de lá melhor do que entraram? Você, quando vai a essa casa e vai descansar, você tem ali no momento realmente um descanso ou você leva os problemas para dentro dessa casa? Ou essa casa está te trazendo problemas? De novo, não é ruim buscarmos essas coisas, conquistarmos elas. Mas é ruim quando elas nos conquistam, quando elas nos prendem. Então convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Porque aquele que sabe que há algo no porvir, como já diria o Marco Aurélio, ele vai ter então nessa oportunidade aqui, a oportunidade de fazer o melhor, porque vai precisar delas futuramente. E não é aquela questão, então realmente tem? Então, opa. E isso é uma questão que também justifica o fato de nós não nascermos absolutamente com a certeza do porvir. Por quê? Porque se realmente tivéssemos, poderíamos ser que, então realmente tem, então vou ficar desleixado aqui e depois eu vejo o que eu faço. Sim ou não? Então, essa dúvida faz com que nós trabalhemos esse questionamento. E lembremos da passagem de Tomé. Tomé, bem-aventurados aqueles que creem antes de verem. Mas, vem aqui e toque minhas feridas. Ou seja, Jesus não condenou também o questionamento de Tomé, pelo contrário. Mas é de entendermos o que devemos questionar, devemos debater, sempre com respeito e sempre com amor. E entender o seguinte, compare a sua vida.
Compare pessoas que são extremamente céticas, pessoas que, por exemplo, não acreditam em vida futura. E aqui nós não estamos entrando ainda nem no demérito da reencarnação. Mas, por exemplo, dentro dessa questão da vida futura, existem aqueles que acreditam na reencarnação e aqueles que acreditam na ressurreição, que haverá algo depois da morte. Mas há aqueles que não veem nada, que depois da morte não tem nada. Comparem as vidas, comparem leveza, comparem peso. Observe as influências que isso ocasiona. Aí talvez você esteja se questionando: ah, João, então você está falando para que então eu busque acreditar na vida futura, porque isso me trará tais benefícios. Não, muito pelo contrário. Não é em busca de benefício, eu vou acreditar naquele que me proporciona o maior conforto. Não é, não é. Se você entendeu isso, entendeu errado. O que eu estou querendo dizer aqui, e que é algo muito importante, é o seguinte: esse tipo de pensamento faz com que nós visualizemos a vida, os acontecimentos em uma outra perspectiva. E nós não devemos forçar as pessoas a acreditarem nessa perspectiva e obrigá-las a acreditarem nisso, falando: olha, isso vai te trazer tais. Não. Mas é a pessoa com a sua vida, com o seu livre-arbítrio, com o seu raciocínio, pensando, observando, analisando. João, para mim não faz nenhum sentido, morreu, acabou tudo. Tranquilo. Se isso te faz ser uma pessoa melhor, te faz ser fator de soma, te faz acrescentar algo ao mundo, porque convenhamos, nós já viemos para cá, estamos vivos aqui, ou pelo menos deveríamos estar vivos, né? Não existindo. Mas enfim, estamos aqui, isso requer de nós, a natureza nos cobra algo. Nós estamos a todo momento recebendo tudo que nós precisamos, mas será que nós estamos entregando algo a essa natureza? Então, novamente, não é acreditar buscando benefícios, mas é acreditar para que nós possamos proporcionar benefícios ao mundo. E é diferente. Uma perspectiva é querer receber, e uma outra perspectiva é entregar, ser útil, ser feliz. Espero que essas reflexões possam ter plantado sementinhas e que possamos então juntos verificar o Evangelho, a Boa Nova, dentro de cada um de nós, reformando e mudando. Lembrando que, se Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, convém a nós refletirmos a que reino ele estava falando e pensarmos se nós estamos sendo súditos desse reino e temos buscado, então, nos conectarmos com ele. Um beijo no coração de vocês e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!